Oi, tudo bem? Nós estamos começando uma nova série aqui no nosso canal e o objetivo é a gente conhecer um pouco da igreja, conhecer um pouco das pessoas que fazem parte da igreja. E nesse primeiro vídeo, no mês de aniversário, 57 anos da nossa igreja, a Igreja Metodista Betânia, nós temos a Patrícia aqui conosco. Ela vai compartilhar um pouco sobre algumas experiências, sobre a vida dela aqui na igreja. E nós vamos, nesse instante, então, fazer um momento de bate-papo, um momento de conhecer a igreja, de falar a respeito da nossa igreja. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Nós estamos aqui há um ano. Essa semana nós fizemos um ano sem esses cultos presenciais ou esses momentos mais próximos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a igreja descrita como um corpo, que funciona uma parte integrada com a outra. Nesse tempo que a gente teve distante, nesse tempo em que a gente não conseguiu fazer cultos presenciais, qual a importância de termos pessoas que oram com a gente, pessoas que ligam, pessoas que mostram que mesmo distantes fisicamente se importam conosco, que nos levam a fazer parte de um corpo? Qual que é essa importância dessas pessoas nos ajudando para que continuemos caminhando? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse momento tão importante da igreja, também da responsabilidade de contar para os irmãos o que eu já vivi na igreja, quais as histórias, as lutas, as vitórias que eu já conquistei aqui. Quando a gente fala desse tempo que a igreja está fechada, recentemente a pastora Márcia fez uma publicação no WhatsApp que dizia assim, que a igreja não fecha, o que fecha é o espaço, porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo, e ela está em todo lugar. Eu entendo que nesse tempo de distanciamento social, muitas pessoas, mas muitas mesmo, têm sentido falta do abraço, têm sentido falta do aperto de mão, do aconchego. E é normal que isso aconteça, porque há pessoas diferentes e é bom que seja assim também, porque Deus nos fez diferentes. Que chato se todo mundo gostasse do verde, né? E eu penso assim, alguns se adaptaram a essa realidade, se fortaleceram, buscaram em outros meios o enriquecimento espiritual. O convívio físico a gente não pode ter, mas as redes sociais a gente tem buscado se alimentar. Eu penso também que nesse tempo, a igreja, as atividades da igreja foram além dos muros da igreja. Eu me lembro de ações que o senhor coordenou com aquela comunidade, eu não me lembro o nome, aquela comunidade carente que a Igreja Batista também trabalhou. Sim, no final do ano a gente fez uma ação. Durante o ano todo nós fizemos ações com gêneros alimentícios, produtos de higiene, com aquela no Natal que a gente fez aquela campanha bonita dos brinquedos. Então eu penso que a igreja não ficou parada, a igreja continuou trabalhando de maneiras diferentes e dessa forma o slogan da igreja, amando a Deus, amando as pessoas e anunciando o Evangelho, tem sido vivenciado. Eu me lembro também daquela ação da Igreja Metodista no Brasil, lá em apoio à Amazônia, aquela questão do oxigênio, né? Então a igreja não está fechada, a igreja continua viva e atuante. E eu me lembro também, eu acompanho as publicações lá no WhatsApp, quando o senhor convoca as pessoas no presencial, quem pode participar, que sempre aparece em nome de pessoas que eu não conheço. E eu acredito que uma comunidade cristã saudável atrai as pessoas. E a gente tem visto isso na nossa igreja. As pessoas têm sido atraídas para cá. Eu não frequento no presencial, mas as redes sociais eu tenho assistido aos cultos. O Davi e o Pedro, eles comentam que são pessoas que têm se achegado, né? Então a igreja não parou. Como nos fortalecer nesse tempo? Nós temos a escola dominical, que agora as aulas ficam gravadas, as pessoas podem assistir quando elas quiserem. Os cultos, as lives. Então nós temos meios para nos sustentar. Nós podemos ligar, até recentemente numa das pregações o senhor falou que a gente use as redes não para piadas bobas, não para alimentar notícias falsas, mas para que as pessoas possam realmente se enriquecer, né? Às vezes a gente fica tão preocupada, mas eu vou contar um testemunho, eu não tenho algo impactante para contar. Eu penso que só de você amanhecer, de você ter saúde, de você poder trabalhar, de você ter um trabalho, já é um motivo para você agradecer a Deus.
porque o tempo todo Ele está cuidando de nós. Muito bom a gente ouvir que a gente foi forçado por um lado, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade que Deus nos deu de avançarmos no anúncio do Evangelho. Com certeza. Algo que talvez a gente planejasse para 5, 10 anos, de transmissões online, de canais nas redes sociais, aconteceu de uma hora para outra, de um mês para outro, e nós vemos essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos dá de continuarmos sempre avançando, anunciando a palavra dele a várias pessoas. Muito bom. Eu queria tocar num assunto agora muito interessante também, que a gente fala muito, mas eu acho que a gente viveu de uma maneira especial nesse último ano. A Bíblia fala, ou toda a história bíblica fala de um Deus sempre presente. E Jesus falou as suas últimas palavras no Evangelho de Mateus, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Queria que você compartilhasse um pouquinho sobre essa experiência nesse último ano. Pode falar de toda a história dos nossos 57 anos, mas especialmente nesse... se a gente fosse falar dos 57 anos, a gente ficaria aqui muito tempo, mas de uma forma breve, como que você presenciou isso na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, essa promessa de Jesus que estaria conosco todos os dias das nossas vidas? Eu acho que quando a gente fala dessa ideia de Jesus estar conosco todos os dias da minha vida, às vezes eu penso na fé de uma maneira até infantil. Eu penso assim, não imatura, consolidada, mas eu gosto de imaginar a fé em Jesus como de uma criança que se atira nos braços do Pai. Ele tem certeza que ele vai ser acolhido pelo Pai, que ele vai ser protegido pelo Pai. Então eu tenho essa certeza, o crescer ao lado de Jesus me proporcionou essa fé de confiar que Ele está junto comigo em todos os momentos da minha vida. Eu me lembro quando o Davi tinha 1 ano e meio, 2 anos, a gente morava num apartamento e um dia passou uma moto e fez um ronco no motor muito forte, devia ser uma moto muito poderosa, né? E o Davi levou um susto e pulou no meu colo. Ele vinha na minha direção e ele pulou no meu colo. Eu me lembro que ele pulou naquela certeza total de que eu ia estar acolhendo, que eu ia estar protegendo. Então eu tenho, durante esse tempo todo, não só durante a pandemia, durante a minha história, eu não consigo imaginar a minha história sem a presença constante de Deus. Desde que eu me conheço por gente, né? Porque eu nasci na igreja. Os meus pais eram metodistas e nos criaram, né? Nós tenho mais 2 irmãs na igreja metodista. Eu tive o privilégio, eu acredito como privilégio de conhecer a Jesus na escola dominical, nos encontros dos jovens e consolidar minha fé dessa maneira. Eu também acredito que eu tive o privilégio de constituir minha família com um homem também segundo o coração de Deus. Deus, eu tenho certeza que preparou o Valdo, nos deu filhos maravilhosos para que a nossa família fosse completa. Eu passei na minha infância, algumas pessoas, não o povo novo da igreja, mas muitos que nos conhecem há bastante tempo, sabem que eu sofri um acidente muito sério na minha infância. De carro com trem. Eu fiquei 40 dias internada numa situação assim, muito séria. Então, meus pais sempre falaram, minha mãe sempre falava que Deus tinha um propósito com a minha vida. Ele não permitiu que eu morresse, porque Ele tinha um propósito. E eu sinto a fidelidade de Deus em todos os momentos da minha vida. Na minha juventude, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de vivenciar um grande avivamento na igreja e ter a minha fé consolidada no Senhor. Hoje, nos dias de hoje, eu tenho uma família que também tem problemas, dificuldades, que às vezes as pessoas podem pensar, nossa, ela está falando, então lá acho que é a família Doriana, né? Todo mundo toma café da manhã junto às 7 horas da manhã, feliz, sorridente. Não, de forma alguma. Lá em casa só eu gosto de acordar cedo. Os 3 não gostam. Acordam porque precisam, né? Mas nós temos dificuldades, nós temos lutas, provações, nós temos ideias divergentes. Mas foi gostoso durante esse tempo, apesar de tudo, ouvir do
do Davi, do Pedro, que apesar de tudo, tem sido bom ficar junto. É desafiador, o Pedro quer sair, quer ver os amigos, ele sabe que não pode, né? E tem sido gostoso ouvir dos nossos filhos. Nós não somos uma família perfeita, mas a gente tem provado dia a dia a fidelidade de Deus conosco. Ele sempre está conosco, nos levando no colo. E eu me lembro de uma narrativa, que eu já li, eu acho que muitos conhecem, do homem caminhando na praia com Jesus. É uma narrativa bem antiga, que diz que ele andava o tempo todo com Jesus e aquelas pegadas eram vistas na areia. Mas chega um momento, no momento mais difícil da vida desse homem, das provações, das dificuldades, que ele vê só 2 pegadas na areia. E ele questiona Jesus: mas como, Senhor? Quando eu mais precisei do Senhor, onde que o Senhor estava? O Senhor me abandonou? Daí Jesus diz que não, que nesse momento ele tinha levado no colo. Então é essa sensação ingênua, pura, infantil. Não, eu acho que consolidada em Jesus, que Ele o tempo todo está nos levando, carregando no colo. Muito bom ouvir essa ilustração novamente e essa certeza desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Mesmo com o mundo vivendo ou desesperado com tudo isso que está passando, a gente provar e ver esse cuidado presente sempre de Deus nas nossas vidas. E aí é interessante a gente pensar também, não é que a gente não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma luta. As lutas aparecem para nós também. Em casa, no trabalho, nos novos desafios que a gente tem como igreja, mas maior do que tudo isso, essa certeza desse cuidado de Deus sempre presente. Muito bom a gente pensar nisso e muito bom ilustrar também com essas experiências que você compartilhou lá, da época que você era criança ainda, sofreu um acidente, depois com sua família, sua casa, seus filhos agora. Vamos nesse momento para a nossa terceira pergunta, terceiro compartilhar. E como nós falamos aqui no início do vídeo, esse mês especial nós estamos lançando essa série aqui que vai por todo ano, todo mês um vídeo novo com alguém aqui da igreja. E hoje, nesse mês de março, que nós estamos celebrando 57 anos, a Patrícia, queria convidar ela já faz parte da igreja há bastante tempo. Eu sempre brinco com ela, falo assim, mais antiga da igreja. Não é só uma brincadeira que a gente tem aqui. Mas eu queria que você compartilhasse uma experiência, algo que marcou a sua vida na história da igreja, na história sua aqui na nossa igreja, na sua caminhada. Queria abrir esse espaço para você compartilhar uma experiência que marcou a sua vida. O pastor sempre brinca com a ideia aí de membro mais antigo, mas eu acho que sem brincadeira eu devo ser mesmo, né? Porque como eu já disse anteriormente, eu nasci na igreja, né? A minha infância toda, eu tive momentos marcantes da presença de Deus, e eu me lembro que quando eu tinha acho que 10, 11 anos, a igreja bem tradicional, cantando aqueles hinos do hinário evangélico. Eu me lembro que numa noite, num culto, cantando aquele hino Santo, 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 Deus Onipotente, eu senti um aquecer estranho no meu coração. E eu achei estranho aquilo, eu falei, nossa, o que será que é isso? E eu fui conversar com meu pai. E o meu pai, com paciência, com sabedoria, ele falou, filha, isso já é o agir de Deus na sua vida. Deus já está falando com você. E eu senti aquilo de uma maneira assim, poderosa, um calor vindo do Senhor. E isso foi fazendo com que eu quisesse mais de Jesus. Eu cresci, passei minha adolescência na igreja, participei de encontros, de acampamentos, sempre junto da igreja. Tanto que eu não consigo imaginar a minha história sem ser com a igreja. Durante a minha vida toda com a igreja. O tempo passou. Muitos anos já se passaram e não faz muito tempo eu participei de um encontro só de mulheres, lá em Curitiba, com as mulheres aqui da igreja, sempre com as pessoas da igreja. E eu me lembro que nós fomos no inverno, em maio, viajamos o dia todo, chegamos lá à noite e fomos para o acampamento. Em maio, Curitiba, aquela neblina, aquele frio, e nós nos ajeitamos, todo mundo foi para sua cama e eu tinha uma
peculiaridade: os meus pés nunca se aqueciam no inverno. Todas as vezes eu precisava lavá-los, aquecer no chuveiro para dormir. Mas eu pensei assim, num acampamento, já é uma coisa mais precária, né? Como que eu vou fazer isso? Mas eu fui. Quando chegou a noite, todo mundo já tinha se recolhido, todo mundo já cobertinho, e eu lá com os pés trincando de gelados. E eu me lembro que eu comecei a orar e falei, bom, é um encontro de intimidade com Deus, eu vou conhecer, quero mais de Deus, eu vou passar a noite orando, né? E eu comecei a orar, conversar com Deus, falar da minha vida, e eu comecei a sentir um formigamento estranho nos pés. Mas não era uma coisa que eu já tinha experimentado, era algo diferente. Era um formigamento que vinha da planta dos meus pés, descia para a sola, subia pelo meu corpo, e eu comecei a sentir o meu corpo aquecido. E foi algo assim, diferente, que eu nunca tinha experimentado. Eu vinha de uma história toda de pés gelados. E eu me lembro que eu dormi, descansei, falei, puxa vida, mas não comentei com ninguém, fiquei quietinha. No outro dia eu fiz como Gideão. Eu queria fazer a prova, eu queria. E mais uma vez, mais uma noite, eu falei, Deus, eu queria experimentar aquilo de novo. Eu queria novamente sentir aquele poder, porque era algo que eu não tinha experimentado, eu nunca tinha ouvido falar. Era algo comigo, uma característica minha. Então, eu pedi, e mais uma vez eu senti aquele calor, aquela presença gostosa de Deus em mim. E eu me lembro que depois, na volta, nós compartilhamos isso no ônibus. Cada uma das mulheres compartilhou e eu compartilhei. E até na igreja cheguei a compartilhar, mas eu acredito que nem todo mundo ouviu. E eu penso assim, nós, povo metodista, somos o povo do coração aquecido. E eu me tornei a mulher do coração aquecido e dos pés aquecidos. Até hoje, eu nunca mais precisei aquecer meus pés para dormir. Pode ter o inverno que for, eu consigo ter os meus pés aquecidos. Que bom a gente ouvir essa experiência marcante na sua vida. É bom a gente perceber, entender que Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira especial. E Ele nos conhece perfeitamente, Ele sabe quem nós somos. E é legal a gente compartilhar essa experiência e demonstrar também que Deus, Ele deseja trabalhar com cada um de nós, em tudo aquilo que nós colocarmos diante dEle, a nossa vida diante dEle. Eu achei muito interessante essa experiência. E como nós somos metodistas e sempre falamos, agora em maio vamos ter o Dia do Coração Aquecido, e nós vamos lembrar também que a Patrícia teve uma experiência também marcante na sua vida. Eu acredito que a maior parte do meu tempo de trabalho na igreja sempre foi junto ao Ministério Infantil. Mesmo que eu esteja há um tempo já afastada, o meu olhar ainda é com as crianças, com a criação das crianças na igreja, com o ensino da palavra e, consequentemente, com a criação dos filhos. Eu acredito que as nossas crianças são o presente. Nós temos que investir. Eu acredito que o investimento nas crianças não é para o futuro. Deus quer e pode usar as crianças ainda cedo. Eu gosto de lembrar de coisas que eu já vivi e compartilhar. Eu me lembro eu acho que muitos conhecem o Maurão e os seus bonecos. Eu participei uma vez de um culto e eu só tinha o Davi nessa época. E teve toda a pregação com os bonecos, a gente ria. Teve um momento que o Maurão fez um apelo. Quem quisesse aceitar Jesus, que se ajoelhasse. Eu estava prestando atenção quando eu olhei do lado do Davi ajoelhado. O Davi tinha acho que uns 3, 4 anos. E eu falei, Davi, sente, filho, sente na cadeira. Ele falou assim, não, mamãe. O Maurão falou, quem quer aceitar Jesus? Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como que Deus pode tocar uma criança? Deus pode tocar, né? De 3, 4 anos para aceitar Jesus, para ter uma vida dedicada ao Senhor. Eu tenho o Davi, que já é um adulto, 24 anos. Eu tenho o Pedro, de 18 anos.
que também é um jovem muito, mas muito questionador. Ele faz perguntas até para o senhor, né, pastor? Perguntas que muitas vezes nós não temos respostas. E eu vejo no Pedro muito de mim. Eu também tinha umas perguntas assim, meio estranhas e que eu fazia porque eu queria conhecer. E eu tenho a certeza que eu não tenho uma família perfeita, não constituí uma família perfeita. Mas eu acredito no investimento na educação das crianças desde cedo. As crianças dão trabalho, as crianças fazem birra, as crianças não param no culto, mas é um investimento, passa. Às vezes eu vejo as mães desesperadas, eu não consigo assistir o culto, porque eles não param. As crianças crescem e a gente sente até falta daquele tempo de trazer o brinquedinho, a bolachinha. Hoje eu vejo os meus filhos adultos e eu falo, nossa, sentam cada um por um lado, servindo ao Senhor, e isso enche o meu coração de alegria. Eu não sou perfeita, meu marido também não é perfeito, mas nós conseguimos, eu acredito, incutir na vida deles. A Bíblia fala, né, que ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Nós temos divergências, como eu já falei, mas eu acredito que as crianças podem e têm que conhecer a Jesus ainda cedo, conhecendo a palavra de Deus e aplicando no seu dia a dia. Conhecer a Jesus, às vezes eu me preocupo que a igreja, não estou dizendo a igreja local, mas a religião em si, ela apresenta um Deus assim muito apontando só os nossos erros. E a criança não quer isso. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Pai. Então essa proximidade com Deus que a gente tem que espelhar para o nosso filho, para o nosso aluno, para o membro da nossa igreja, é que vai fazer diferença. Nós não somos perfeitos, mas apesar de nós, Deus tem nos dado presentes maravilhosos. E eu trouxe uma reflexão que fala sobre isso que eu gostaria de ler. Prepare os seus filhos. Pensar que a maturidade e o crescimento espiritual acontecerão de repente com seus filhos é como esperar que uma pequena muda de planta de repente se transforme em um carvalho. Tempo, desenvolvimento e cuidado são necessários para produzir um carvalho, e o mesmo acontece com os nossos filhos. Quanto mais cedo você começar, melhores serão os resultados. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. De outra forma, o passar do tempo gerará apenas filhos despreparados, com hábitos e atitudes difíceis de mudar. Quanto mais tarde a vida exigir que eles assumam responsabilidades, mais difícil será fazê-lo. Na metáfora do jugo, o boi destreinado aprende ao ser preso pelo jugo ao boi. Bem treinado, compartilhando a carga e seguindo seu exemplo. Os pais tendem a cometer 2 erros com seus filhos. Primeiro, agem demais. Eles fazem tudo. Depois culpam o filho por ser preguiçoso. Segundo, eles agem de menos. Exigem demais dos filhos, frustrando-os e fazendo que se sintam incompetentes. A chave para construir o caráter e a confiança é não fazer por eles, mas com eles. Ensinando-os a ter responsabilidade. O princípio do jugo oferece 2 vantagens maravilhosas. A vantagem do modelo exemplar. Faça de seus filhos aprendizes, treinando-os com paciência e amor através da prática, demonstrando e transmitindo habilidades e competência. Eles serão gratos quando as ferramentas que você lhes der os conduzirem a uma vida inteira de sucesso, tanto no aspecto natural como no espiritual. B. A vantagem do relacionamento. Esses períodos de treinamento e de trabalho em conjunto geram projetos e são tremendas oportunidades de desenvolver e aprofundar um vínculo duradouro e precioso com seus filhos. Em resumo, não é fácil, mas Jesus nos prometeu que Ele ia estar conosco todos os dias da nossa vida. Quando a gente estiver desesperada, não sabendo qual caminho a seguir, Ele está com a gente e Ele nos leva no colo. Essa é não sei se mensagem, o que Deus tocou no meu coração para compartilhar com a igreja, em especial com os pais. Muito bom a gente ouvir
a respeito da importância de ensinarmos a palavra de Deus aos pequeninos, às crianças. Eu tenho o Heitor em casa com 3 anos e meio agora. Antes, quando a gente estava tendo os cultos presenciais, ele já estava aprendendo a subir no púlpito, correr para a igreja, passar embaixo dos bancos, estratégias para fugir da dentro. A hora que eu olhava para o lado, você já deve ter vivido bastante isso também. Correndo atrás, mas é a importância. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: o coração da criança é daquele que chega primeiro. Precisamos realmente observar com cuidado essa mensagem que você trouxe e apresentar Jesus desde as menores idades, que Jesus cresça no coração deles, que eles aceitem Jesus desde criança como seu Senhor e Salvador. Gostei muito da história do Davi ajoelhado. Sim. Quase que você colocou ele de pé. Você fica em pé. Bata aí. Ele falou, não, mãe, eu estou ouvindo o apelo ali. Muito Sim, bom. sim. Experiência muito interessante. Isso nós devemos investir mesmo. Com certeza. Queria te agradecer por aceitar o convite nesse mês de aniversário, nesse primeiro vídeo dessa série aqui que nós vamos fazer com várias pessoas da igreja. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela nossa caminhada aqui na igreja. Muito obrigado, que Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua casa, seu ministério, tudo aquilo que você colocar nas suas mãos para fazer. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado, ouvido a palavra de Deus, ouvido essas experiências e que te ajudem, te inspirem a continuar crescendo, aprendendo do amor de Deus. Mês que vem nós voltamos com mais uma pessoa aqui que faz parte da nossa igreja. Compartilhe, convide as pessoas a assistirem, a conhecerem a nossa igreja. Um abraço a todos vocês, até o mês que vem.